Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. O projeto aprovado na Câmara prevê criar um canil para a Guarda Municipal de São José. Promotor da Infância e Juventude da Pessoa com Deficiência, Dr. Fausto Junqueira, recebe título de cidadão joseense. Honraria parabeniza o trabalho do promotor na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Seminário realizado no Legislativo capacita servidores do Serviço de Assistência Social para contribuir com o programa de apadrinhamento afetivo. O programa é uma maneira de oferecer laços afetivos a jovens que não conseguiram ser adotados. Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores durante a sessão de terça e os projetos aprovados durante a sessão de quinta. E para marcar o Dia Internacional do Consumidor, vamos te mostrar como foi um evento realizado aqui na Câmara que reuniu autoridades para discutir sobre os direitos dos consumidores. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão de quinta-feira. Na 15ª sessão do ano, os vereadores aprovaram com 3 votos contrários o projeto de lei complementar encaminhado pela Prefeitura que estabelece as normas gerais do transporte público coletivo na cidade e autoriza a sua delegação por concessão ou permissão. A proposta teve 3 emendas aprovadas por unanimidade. Uma das emendas solicitadas por um grupo de trabalhadores do setor retirou do texto da proposta um parágrafo que admitia a subconcessão, que corresponde à concessão de parte do serviço a ser executado. A emenda foi solicitada por representantes dos trabalhadores das 3 concessionárias que prestam serviço na cidade e do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, que se reuniram com os parlamentares durante a sessão. Sendo assim, com a aprovação da emenda, foi incluída no projeto a vedação da subconcessão. A outra emenda, de autoria da Comissão de Planejamento Urbano e Transportes, corrige a enumeração de itens no texto, enquanto que a terceira emenda aprovada, esta proposta pela Comissão de Justiça e Redação, retira o artigo que previa a possibilidade de prorrogação dos contratos por mais 3 anos, totalizando 15 anos de prestação do serviço. Dessa forma, o texto final determina que a concessão poderá ser por até 12 anos, sendo vedado o monopólio do serviço. A proposta ainda prevê que todos os ônibus deverão estar adaptados para atender adequadamente pessoas com deficiência e idosos. Toda a frota deverá ser monitorada por intermédio de fiscalização eletrônica, GPS ou similar e sistema de vigilância. O projeto também garante a possibilidade de adoção do subsídio tarifário quando a tarifa pública for menor que a remuneração do serviço de transporte. A matéria ainda permite fontes de receita alternativa, complementar ou proveniente de projetos associados e define como uma das diretrizes que orienta a política tarifária o incentivo à utilização de créditos eletrônicos. Ainda durante a sessão, foi incluído para leitura o requerimento do vereador Marcão da Academia, que comunica sua desfiliação do PTB e a filiação ao Democratas. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Focada em ampliar a segurança em São José dos Campos, a Câmara aprovou por unanimidade um projeto de lei que propõe criar um canil para a Guarda Civil Municipal da cidade. A proposta, de autoria do vereador Juvenil Silvério, tem como objetivo utilizar os cachorros treinados para o auxílio e acompanhamento de diversas ocorrências. São José dos Campos deve ganhar um canil municipal que vai atender a Guarda Civil da cidade. Essa é a proposta de um projeto de lei apresentado pelo vereador Juvenil Silvério e aprovado por unanimidade. De acordo com a matéria, o canil será construído a partir de um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E como defende o autor da proposta, a medida é necessária para ampliar as ações de segurança na cidade, pois dependendo da ocorrência, principalmente aquelas que envolvem o apoio de cães, São José dos Campos precisa de ajuda de cidades vizinhas, como Taubaté, para trabalhar nos casos. Nós não temos em São José dos Campos o canil municipal ou mesmo o canil da Polícia Militar. Então esta lei, sendo feita aí tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado, vai propiciar então termos na maior cidade
do Vale do Paraíba, né, que é a nossa metrópole aqui, esse serviço com os cães. A estrutura do canil deve ser composta por boxes de isolamento, salas de banho e ração, enfermaria, áreas de treinamento e adestramento, além de alojamento para os agentes. A expectativa é que o local atenda tanto a Guarda Municipal como a Polícia Militar, uma vez que trata-se de convênio entre o Estado e o município. A segurança é papel do Estado. Então o Estado tem essa participação com a Polícia Militar, é função dela cuidar desse assunto, né? Mas também, agora com a tal atividade delegada que nós temos no município, há já esse convênio com a Polícia Militar e a Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então a intenção é poder colocar nesse mesmo guarda-chuva esta proposta do canil municipal, uma vez que trata da mesma Secretaria de Segurança. E como aponta o vereador Juvenil Silvério, os cães vão ter uma função essencial na prevenção de crimes, principalmente no combate ao tráfico de drogas e prisão de suspeitos em flagrante, já que alguns são treinados para ataque e outros com foco no faro, a fim de localizar substâncias entorpecentes e até mesmo explosivos. E, além de tudo, esses cães, eles são treinados para fazer policiamento, para fazer essa questão, por exemplo, de aeroportos, segurança, salvamento, ou seja, muitas e muitas funções podem ser feitas através desse animal, né? Que no caso aqui é o nosso canil municipal. Então tem muita atividade que pode ser aproveitada, o talento desse animal em favor da segurança das pessoas. E no próximo bloco vamos te mostrar como funciona o programa de apadrinhamento afetivo. Servidores da Assistência Social de São José receberam capacitação para contribuir com o programa que busca estreitar os laços afetivos de jovens que não conseguiram ser adotados. E você ainda confere um resumo com informações da sessão de terça-feira. A gente volta já. Olá, o Semana Legislativa está de volta. Fica agora com o resumo que preparamos para você, apresentando os destaques da sessão realizada na terça-feira. Entre os assuntos debatidos durante a 14ª sessão do ano estavam temas como fiscalização, a questão da mulher, pedidos por serviços de manutenção pública, esporte, emprego, saúde, entre outros. Um dos assuntos tratados em plenário citava o questionamento de moradores que procuraram a Câmara para relatar possíveis atrasos na entrega de correspondências em São José. A partir disso, foi feito o pedido à presidência pelo agendamento de reunião com a direção da empresa dos Correios para esclarecimento sobre o fato. Os 155 anos de fundação do Mercado Municipal também foi um dos temas tratados pelos vereadores. Os parlamentares pretendem solicitar à Prefeitura a criação de uma comissão para celebrar a instalação do primeiro mercado público da cidade. O terreno onde o mercado foi construído foi doado em 1865 à Câmara Municipal, que cedeu espaço para a obra. Ainda durante a sessão foi reportada pelos parlamentares a realização de uma reunião com representantes da direção da Revap. O encontro aconteceu na segunda-feira. Os vereadores Maninho 100%, Robertinho da Padaria, Roberto do Eleven e Zé Luiz abriram diálogo com a empresa para solicitar informações sobre a contratação de trabalhadores de São José dos Campos durante as paradas de manutenção da refinaria. Também durante os trabalhos foi apresentado um vídeo com imagens do bairro Santa Cecília 2 e depoimentos de moradores que reivindicavam melhorias de infraestrutura para o local. De acordo com representantes da bancada governista, a previsão é de que as obras de reparo sejam iniciadas nos próximos dias. Os vereadores ainda apreciaram uma série de documentos em plenário. Ao todo, 53 requerimentos foram aprovados, assim como uma moção e 3 atas. Indicações também foram lidas em plenário, na maior parte, pedidos para limpeza e manutenção pública. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A Câmara recebeu um seminário sobre apadrinhamento afetivo, que serviu como capacitação para servidores da área de assistência social de São José dos Campos e outras cidades da região. A proposta é aprimorar o apoio a crianças e jovens que não conseguiram ser adotados, mas recebem a oportunidade de desenvolver laços afetivos ao ganhar padrinhos e madrinhas que contribuem com o processo de socialização.
O plenário da Câmara sediou um seminário sobre apadrinhamento afetivo, um programa que busca a construção de laços afetivos de jovens entre 10 e 17 anos que estão em entidades de assistência social. Por meio do apadrinhamento afetivo, essas crianças e adolescentes ganham um padrinho ou uma madrinha que ajudam no processo de socialização. O encontro serviu como capacitação para profissionais da área de assistência social de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava. No município joseense, o programa de apadrinhamento acontece desde 2017 e conta com jovens que, por diferentes motivos, não conseguiram ser adotados por alguma família. Então, para esses casos, especialmente, é indicado esse programa de apadrinhamento. Para isso, então, esse encontro acontece para que os nossos técnicos que trabalham não só nos nossos abrigos, mas nos nossos serviços de proteção especial, que são os CREAS, estejam habilitados, não só para identificar essas crianças, esses jovens, onde esse programa seria indicado, bem como para poder acompanhar o desenvolvimento desse programa, garantindo, de fato, a proteção e a garantia de direitos dessas crianças e desses adolescentes. Além da secretária de Apoio Social ao Cidadão, Edna Tralli, participaram da abertura do seminário a coordenadora do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Edna Gomes Silva, e o juiz da Vara da Infância e Juventude, Marcos César Vasconcelos. Como representante do Poder Legislativo, o vereador Dr. Elton esteve no seminário e destacou a importância do programa para o convívio das crianças e adolescentes. Eles estimulam que pessoas se tornem padrinhos afetivos, que acompanhem essa criança, trazendo para ela um convívio do que é o relacionamento familiar, acompanhando, às vezes, essas crianças nas suas atividades escolares. E para que isso seja desenhado, precisa todo um arcabouço de equipes que em cada município podem ser levantados para acompanhar a formação desses vínculos afetivos. Isso às vezes demora para se estabelecer entre 2 e 4 meses, como foi falado aqui nas palestras. E daí isso pode preparar essas crianças para o futuro. Atualmente, São José conta com 7 jovens que participam do programa de apadrinhamento afetivo, um número considerado bom, segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude de São José, Marcos César Vasconcelos. Isso é uma boa notícia. Primeiro, o número de acolhimentos em São José existe, uma cidade de 700 mil habitantes. Mas, assim, pelo número de habitantes, nós temos poucos acolhidos. E aí entra toda a equipe técnica da prefeitura, todo o aparato social do município, Vara da Infância especializada, técnicos especializados, e a gente tenta ao máximo esse retorno para a família de origem, que acontece. Tem casos que não acontece isso. Então, se parte para uma destituição do poder familiar para liberar a adoção, começar esse processo de adoção. Quando não é possível, por situação de idade, essa recolocação em família adotiva, as técnicas entendem que será difícil de acontecer. Aí sim nós temos um outro programa que está sendo agora capacitado, que é o apadrinhamento. Para os interessados em se tornar um padrinho ou uma madrinha de crianças e adolescentes, a coordenadora técnica da Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco, Keila Ribeiro, explica como é o processo. As famílias podem estar ligando no serviço de acolhimento e nós encaminhamos para a Vara da Infância, né, e aonde essa família também pode procurar o setor técnico, né, da Vara da Infância e Juventude e se colocar à disposição, dizendo que queria conhecer o programa do apadrinhamento afetivo, onde será incluído em encontro, será feita uma avaliação daquela família, até chegar ao ponto de conhecer as crianças e adolescentes que já estão habilitados para o programa. A princípio, ele não é indicado para pessoas que estão em fila de adoção, né? Mas a gente já viu isso acontecer, né? Padrinhos, casal de padrinhos de um jovem, né, que foram padrinhos por uns 3, 4 anos e que depois, então, desejaram efetivamente adotar esse jovem e assim o fizeram. Então, isso pode acontecer. Né? Embora não seja indicado, como não tem prioridade quem está na fila de adoção, esse não é o critério, mas isso pode acontecer e, obviamente, isso não vai ser proibido, muito pelo contrário, né?
E no próximo bloco você vai saber como foi a sessão solene que concedeu o título de cidadão joseense ao promotor da Infância e Juventude, Dr. Fausto Junqueira. E como domingo é Dia do Consumidor, a Câmara recebeu um evento com várias autoridades que participaram de um bate-papo sobre os direitos dos consumidores. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta com Semana Legislativa. Em cerimônia solene, a Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao promotor da Infância e Juventude e da Pessoa com Deficiência, Fausto Junqueira de Paula. A honraria proposta pelo vereador Dr. Elton é uma forma de reconhecer os trabalhos realizados pelo promotor em apoio aos direitos das crianças e adolescentes. A Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao promotor de Justiça da Infância e da Juventude e da Pessoa com Deficiência, Fausto Junqueira de Paula. A proposta da honraria, de autoria do vereador Dr. Elton, busca reconhecer a dedicação e os trabalhos realizados pelo promotor na defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente. Como destacado pelo vereador Dr. Elton durante o seu discurso, o promotor Fausto Junqueira deixou um legado para a cidade. Ele fez um projeto, É Legal Ser Pai, e através desse projeto ele consegue identificar crianças e adolescentes que não têm o nome do seu pai em suas certidões de nascimento e busca legalizar a situação. Isso é importante para essas crianças. O projeto Respeitar é Legal. Também vi bastante sobre isso nas escolas, material visando a cultura de paz e de tolerância às diferenças. O projeto também ECA Vai à Escola, sempre, por muitas vezes, atuando na área de proteção da criança. A parceria com a Guarda Civil de São José dos Campos para a difusão do ECA na comunidade escolar. E um fórum permanente de enfrentamento ao consumo de álcool e drogas por crianças e adolescentes. E ele mantém um fórum permanente do direito à educação da criança e do adolescente acolhidos institucionalmente. Além de amigos e familiares, o evento contou com a presença de diversas autoridades das 3 esferas municipais. A solenidade contou ainda com a presença do vereador Ciborgue, da prefeita de Monteiro Lobato, Daniela de Cássia Santos Brito, do padre Luiz Fernando Soares, do desembargador João Batista Silvério da Silva, do procurador de Justiça Luiz Antônio de Oliveira e do auditor da Prefeitura Guilherme Malvesi Bellini. O presidente da OAB de São José, Klaus Calegão, também esteve presente e destacou a passagem do promotor por São José dos Campos como uma cruzada em defesa dos direitos e proteção das crianças e adolescentes da cidade. Na proteção das nossas crianças, né, nessa conscientização das escolas, dos pais, dos familiares. Então, eu fico realmente muito honrado de poder aqui parabenizá-lo, proferir essas palavras, e quero parabenizá-lo de uma forma muito efusiva. Fiquei muito feliz em poder estar aqui e em poder aqui, em nome da advocacia, te parabenizar. Amigos e colegas da faculdade também reiteraram a dedicação e o profissionalismo do homenageado. Entre as qualidades apresentadas em plenário, foram citadas o comprometimento, a empatia, amor ao próximo, humildade, além de alguém querido por todos os lugares que passou, como lembrou o amigo Auraci Mansano. É uma honra estar aqui. Quero agradecer ao Dr. Elton, como seu amigo, seu irmão, porque, a gente tem um irmão que nasce com a gente, Eu tenho 2 lá em Caraguá, Um em Caraguá e um em São Paulo. E tem alguns irmãos que a gente acaba escolhendo, Eu não vou falar todos, senão aí vai dar briga. Mas o Fausto é um dos meus irmãos, que a gente acabou escolhendo, e eu sei que a recíproca é verdadeira. Então, Fausto, parabéns, Parabéns, São José dos Campos. Sucesso, continua crescendo cada vez mais. E o principal, sempre ajudando o próximo, que esse sempre foi seu lema, O Dr. Fausto Junqueira atua como promotor de justiça do Estado de São Paulo há 30 anos. Além de promotor de justiça da infância e da juventude e da pessoa com deficiência, ele também é assessor da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Além dos cargos, ele também atua como professor e como coordenador regional da Escola Superior do Ministério Público, além de realizar palestras com temas ligados à infância e à juventude. Após receber o título de cidadão joseense das mãos do vereador Dr. Elton, o promotor Fausto Junqueira discursou na tribuna e disse que esta homenagem também vale para todos que compõem o Ministério Público e trabalham na Justiça. Isso aqui é um momento de felicidade muito grande, mas muito mais feliz é o dia a dia, é o caminho até chegar aqui. Porque ele dura mais, aqui durou 2 horas, um êxtase. Rever tanta gente bacana, tanta gente amiga, de tantos lados, não dá para citar. E eu quero homenageá-los, então, também, estender a todos essa homenagem. E a toda a cidade de São José dos Campos, que me acolheu com tanto carinho, com tanto afeto, e agora somos conterrâneos, né? E neste domingo, dia 15 de março, é comemorado o Dia Internacional do Consumidor. Para marcar a data, a Câmara recebeu um evento promovido pelo PROCON, que apresentou à população assuntos ligados aos direitos dos consumidores. Entre os temas em debate estavam o superendividamento, questões sobre a resolução de conflitos e o Estatuto do Idoso. Os detalhes na reportagem. Em comemoração ao Dia do Consumidor, o PROCON de São José dos Campos realizou um ciclo de palestras no plenário da Câmara para debater o trabalho feito pelo órgão e os direitos dos clientes. Participaram do encontro membros do Judiciário Joseense, alunos de Direito, representantes de empresas e membros da sociedade civil. A coordenadora do PROCON de São José, Jaqueline Bueno, explicou que a roda de conversa teve como objetivo elucidar questões que podem ajudar os consumidores a evitarem golpes ou endividamentos. O ponto que a gente queria provocar era exatamente esse: instigar o consumidor a buscar, a se questionar e a desconfiar dessas promessas de crédito fácil, dessa forma, dessa abordagem que o consumidor acaba tendo, não só o consumidor, como o consumidor de um modo geral. O primeiro painel do evento debateu os direitos fundamentais e o Estatuto do Idoso e contou com a participação do presidente do OAB de São José, Klaus Calegão, e do juiz da primeira vara civil da cidade, João José Custódio. Durante a conversa, foram discutidas maneiras de criar programas de informação aos idosos para que sejam evitadas fraudes contra esses consumidores. O público idoso, até por conta da sua geração, ele tem uma dificuldade maior de entendimento quando é abordado por outras vias diferentes das presenciais que eles passaram a vida toda. Uma assinatura do contrato no banco, etc. Isso não acontece mais, se faz via telefone ou via aplicativos e normalmente sem informações adequadas. Então isso facilita para quem vende o produto, porque se aproveita, sim, da fragilidade do idoso. No segundo painel, foram apresentados os trabalhos do Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e como ele pode ajudar o consumidor. O acordo é muito importante porque ele tem muitas vantagens em relação ao prosseguimento de uma ação civil, uma ação judicial. Desde o tempo, que é muito reduzido, a certeza de que o consumidor vai oferir aí alguma recuperação, custos, quer psicológicos, quer custos mesmo de dinheiro, a própria credibilidade, ele espera e tem certeza do resultado que ele faz acordo. Enfim, só há vantagens em se realizar um acordo. Aliás, o acordo é estimulado tanto pela lei quanto pela Constituição Federal, inclusive. Já o terceiro painel debateu sobre o fenômeno do superendividamento, que contou com a participação da coordenadora do PROCON de São Paulo, Ana Lúcia Vasconcelos. Assim que há uma melhora na própria condição do consumidor, ele volta a comprar e até aqueles que estão superendividados, a preocupação deles é não perder o cartão para continuar comprando. Então é todo um trabalho de você mudar essa cultura, esse modo de pensar e levar eles para uma educação financeira realmente efetiva. O encontro contou também com a participação do vereador Ciborgue, que elogiou o trabalho do PROCON e destacou a mudança de visão que o consumidor tem sobre o órgão. Antigamente todo mundo tinha medo de ir até o PROCON,
porque pensava que o PROCON era um caso de polícia. Então as pessoas quebrando, né, esse gelo, né, que antigamente era do PROCON, é um PROCON mais humano, um PROCON que está ali para conversar com as pessoas, dialogar, explicar o que é. Isso é ficar próximo da população, isso é o quê? Você dá o direito para que a população possa participar, debater, né, e buscar a sua expectativa. Tem aumentado e muito a procura do PROCON. Em 2016, nós tínhamos mais ou menos 67 mil atendimentos. Hoje, nós estamos na casa de 80 mil atendimentos por ano. Então, a gente pode verificar que teve um aumento significativo. Isso demonstra que o fornecedor está lesando mais? Não. Isso demonstra que o consumidor joseense, em especial, ele está muito mais antenado, muito mais conhecedor dos seus direitos. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até semana que vem.